quem está com a casa arrumada tem tudo para capturar um ciclo muito legal em 2024. Na nossa visão, é a melhor empresa do setor agro. Então é uma alocação interessante, inclusive, para aquele cotista que tem interesse em geração de renda e ter uma renda previsível. Eu acho que, dentre as Big Techs, eu acho que ela é que também pode oferecer maior surpresa hoje para os investidores. O segundo trimestre começa mais desafiador para o investidor brasileiro e algumas perguntas com certeza devem estar passando na sua cabeça. O que fazer agora? Que decisões tomar para os meus investimentos? Onde estão as melhores oportunidades? Será que é hora de investir em ações brasileiras ou internacionais? Buscar melhores rendimentos com dividendos ou fundos imobiliários? Não se preocupe, tudo isso e muito mais você vai saber agora. Você vai descobrir o que o mês reserva para os investidores, quais as melhores recomendações de investimentos, onde estão os riscos e gatilhos que podem aumentar seus rendimentos. Os analistas da Empiricus Research estarão comigo a partir de agora para detalhar as carteiras de ações brasileiras, de ações internacionais, as melhores opções na busca por dividendos e os principais fundos imobiliários. Vamos descobrir onde investir em abril. Aqui no Brasil, a taxa Selic chegou ao patamar de 10,75% ao ano, o que pode provocar grandes mudanças nas estratégias de investimento. Mas assim como a retirada do plural no comunicado do Copom dá mais liberdade ao Banco Central para tomar suas decisões, aumenta a cautela dos investidores, inclusive dos estrangeiros, que já sacaram mais de 20 bilhões da Bolsa Brasileira este ano. As incertezas provocadas pelo cenário externo afetam cada vez mais o mercado acionário doméstico, à medida que a queda dos juros nos Estados Unidos fica mais distante. Com os juros na banda de 5,25% e 5,5%, a perspectiva é que o Federal Reserve faça apenas 3 cortes até o fim do ano, e não 6 como muitos analistas previam. Com o principal índice da Bolsa Brasileira ainda abaixo dos 130 mil pontos neste começo de mês, ruídos políticos envolvendo as gigantes nacionais Petrobras e Vale prejudicaram ainda mais seu desempenho. A recusa da petroleira em pagar dividendos extraordinários e o imbróglio envolvendo a troca de comando da mineradora fizeram as ações despencarem em março. Para abril, a temporada de resultados que mal acabou recomeça com os balanços do primeiro trimestre de 2024. Saiba agora onde investir em abril. Neste primeiro bloco, chegou a hora de falarmos sobre a carteira das 10 ideias para abril. Estou aqui com Larissa Quaresma. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Prazer é nosso sempre, mas vamos começar falando um pouquinho aqui, porque a gente sabe que os juros altos lá nos Estados Unidos, principalmente, andam impactando negativamente a nossa Bolsa Brasileira. Mas, por outro lado, as ações brasileiras também estão abaixo do desempenho de suas pares emergentes em 2024. O que está acontecendo com as ações brasileiras? Essa pergunta é muito boa e ela me dá a oportunidade de fazer um esclarecimento, porque assim, as ações brasileiras são muito diferentes do índice Ibovespa. Então, quando a gente olha para o índice Bovespa Small Cap, que ele é mais diversificado e mais representativo da nossa economia doméstica, ele teve um desempenho muito bom no mês de março, né? Então chegou a subir quase 2% versus uma queda aí do Ibovespa. E por que essa queda do Ibovespa aconteceu? A gente teve algumas tentativas de interferência política em Petrobras, Eletrobras e Vale. Se a gente somar essas 3 empresas, elas representam mais de 30% do índice Bovespa. Quando você olha a representatividade delas no Bovespa Small Cap, que apesar desse nome não tem nada de Small Caps, né? Na verdade, um conjunto aí muito mais fidedigno das empresas brasileiras, é muito menor essa representatividade. Então, por isso que a gente viu essa discrepância de performance tão grande entre o Ibovespa e o que eu estou chamando aqui de as ações brasileiras como um todo, né? Agora, eu acho que exatamente por esses ruídos terem envolvido empresas tão grandes, tão large caps, tão blue chips e tão recebedoras de fluxo gringo, né? Elas foram justamente o alvo, na minha visão, né? Porque não tem como a gente saber exatamente, mas elas foram justamente o alvo de mais um mês de retirada de dinheiro por parte dos gringos. Apesar de ter sido uma retirada mais branda do que do mês passado, né? Foram 5 bilhões de reais de retirada nesse mês versus 9 bilhões no mês passado,
Então, acabou batendo no Ibovespa. Então, assim, eu diria que, na verdade, as ações brasileiras foram muito bem, sim, esse mês. O que não foi bem foram as blue chips. Perfeito. Agora, mesmo num cenário de alta, o investidor brasileiro ele se acostuma com um pouco mais assim, de cautela, né? Cautela está sempre assim no cenário brasileiro. Esse cenário de cautela continua para abril? Qual a sua visão? Minha visão é que, assim, o investidor de renda variável, ele sempre tem que ser cauteloso, porque não existe garantia de retorno, fatores de surpresa acontecem, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, quem vai investir em ações tem que saber, né, que precisa ter sempre cuidado com os riscos, que precisa saber que existem coisas inesperadas, né, e que vai ter volatilidade no meio do caminho. Dito isso, eu concordo com você que os investidores estão sim mais a riscos, né, que a nossa bolsa ela tá mais nervosa. Então, assim, até estava gravando um podcast agora, em que a gente estava discutindo que, assim, a gente está vendo há muito tempo o mercado ter um comportamento a risco, assim, no sentido de sair uma notícia marginalmente ruim, a ação vai lá, desaba 10%. Aí, no outro dia, o mercado percebeu que não é tão ruim. Aí, ela sobe 10% de novo. Então, assim, num bull market, onde você tem uma tendência de alta mais clara, firmada, é mais difícil de você ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Agora, o que eu enxergo hoje? A gente tem uma bolsa que ainda está mais barata, principalmente as ações cíclicas domésticas, apesar da pequena alta que a gente teve no mês de março, continuam muito baratas. Se a gente olhar para o múltiplo médio assim, das varejistas, né, das incorporadoras, tá muito baixo, até de algumas fintechs que foram esquecidas, né, caíram em desuso, estão em múltiplos muito atrativos, né, e com uma perspectiva de melhora operacional muito interessante para 2024. A gente não sabe quando que esse dinheiro novo vai vir para construir essa tendência de alta sustentada, entendeu? Pode acontecer a qualquer momento, pode ser em abril, pode ser em maio, pode ser em junho, pode ser só em dezembro, como a gente viu acontecer no ano passado, né? Agora, se você quer capturar, se você tem, assumindo que você tem tolerância para volatilidade, você tem que estar posicionado, né? Então, é isso que eu enxergo para abril. Você falou aí um pouco sobre o investidor estar um pouco mais a risco. O que pode torná-lo mais confiante nas ações brasileiras? Tem algum gatilho que possa elevar esse ânimo dos investidores em abril? No curtíssimo prazo, eu acho que só da gente ter uma diminuição desse ruído político, né, que foi causado por alguns problemas de comunicação do governo, toda essa questão da intervenção, eu acho que só de ter uma diminuição desse barulho já ajuda. Principalmente no capital estrangeiro, que é muito preocupado com essa questão de governança do país, né? Assim, aqui só abrindo parênteses, foi o que a gente viu acontecer na China há algum tempo atrás, com o governo intervindo muito em empresas privadas, né? E o que causou a fuga de capital do país, que assim, não voltou até hoje, né? Entre outros fatores, é claro. Mas então eu acho que só da gente ter uma diminuição desse ruído e o investidor gringo perceber que o Brasil ele não é tão intervencionista quanto a China, por exemplo, nas empresas, eu acho que já ajuda. Esse é um primeiro gatilho. O que, na verdade, é uma falta de gatilho negativo. Um segundo gatilho que pode acontecer, eu acho que é os dados da economia brasileira virem mais fortes. Então, assim, que até pouco tempo atrás, dado mais forte da economia significava má notícia, né? Hoje, eu já acho que a taxa de juros já está num patamar mais saudável para as empresas. Tudo indica que ela deve cair para em torno de 9% até o final desse ano. Eu já acho que é um patamar razoável, né? Eu acho que ajuda muita empresa, de 14 para 9 é muita coisa. Então, como eu falei, nas varejistas a gente está precisando ver uma demanda mais pujante. Então, assim, se a gente tiver uma demanda mais pujante, as empresas vendendo mais, com um balanço que hoje é mais saudável, as empresas fizeram esse dever de casa, né, ao longo do ano passado, de cortar a estrutura administrativa desnecessária, fazer um esforço de eficiência, de racionalizar a estrutura de dívida. Então, eu acho que só da gente ver essa demanda voltar, o ganho de alavancagem operacional para as empresas ele é muito grande. Então, eu acho que talvez dados mais fortes da economia brasileira podem ajudar. Um terceiro, e aí eu acho que é mais relacionado a lá fora, é quando ficar claro que o Banco Central americano vai cortar os juros muito em breve. Então, assim, a gente tem várias falas de membros do Federal Reserve, que é o Banco Central americano,
agendadas para esse mês de abril. Então, à medida que a gente for vendo aí essas indicações, à medida que for ficando mais palpável esse corte de juros lá fora, também ajuda nesse fluxo gringo aqui no Brasil. Pensando nos investimentos para abril especificamente, qual deve ser a estratégia do investidor? A gente ainda recomenda uma concentração em empresas de alta qualidade. Então, quando eu quero dizer alta qualidade, eu quero dizer uma governança sadia, gestores e donos alinhados com o acionista minoritário, empresas que têm um balanço saudável e que fizeram esse dever de casa nesses últimos anos que foram difíceis, né, de arrumar a casa. Então, eu acho assim, quem está com a casa arrumada tem tudo para capturar um ciclo muito legal em 2024. Além disso, a gente está aumentando a sensibilidade a juros do 10 Ideias. Então, a gente incluiu a recomendação de uma fintech na carteira, que é um tipo de empresa que a gente não recomenda há muito tempo para os assinantes aqui da Empíricos. Até recentemente a gente teve short em uma fintech, né? E nesse mês de abril a gente está colocando Stone, que é adquirente lá da Maquininha Verde, mas que hoje tem muitas outras coisas, né, além da adquirência, e é exatamente por isso que a gente está colocando ela na carteira. E tem uma tese de investimentos muito interessante para os próximos anos. Então, eu acho que essa é uma novidade aí que está entrando nesse mês de abril. Além disso, a gente está aumentando o peso da nossa incorporadora de baixa renda, que já está presente na nossa carteira, uma empresa também de alta qualidade, né? Incorporação é um setor difícil, então a gente faz muita questão de ser uma empresa de alta rentabilidade, que vai ter um vento de cauda muito favorável em 2024, que é a ampliação dos programas habitacionais, tanto no âmbito federal, que é o Minha Casa Minha Vida, quanto nos âmbitos estaduais. Como exemplo, o programa Pode Entrar aqui do estado de São Paulo, né? E uma outra alteração que a gente está fazendo é a troca de uma petroleira por outra. Então, a gente está tirando uma petroleira, incluindo outra. Essa outra que não acompanhou o rally do petróleo, né? Ficou um pouco para trás. É uma empresa de altíssima qualidade, que a gente gosta muito. Então, a gente está aproveitando aí que ela ficou para trás para incluir ela no 10 Ideias. E você comentou sobre a entrada de Stone. O que mais você pode falar das vantagens de ter essa ação na carteira das 10 Ideias agora para abril? Bom, Stone passou por um período muito difícil lá em 2021, quando começou a concessão de crédito que a gente chama de crédito fumaça, que é aquele capital de giro que ela dava para os pequenos empreendedores, né, que eram clientes da companhia, só que sem garantia. Então, assim, por isso ele é chamado de crédito fumaça. Um crédito de capital de giro com garantia é assim, olha, eu estou te dando esse crédito, mas os recebíveis que você tem a receber, eu vou pegar aqui para mim. Agora, o crédito fumaça, ele não tem nenhum tipo de garantia, e isso lá em 2021 rendeu um problema de inadimplência muito grande para a Stone, que fez ela ter que parar a concessão de crédito dela, né, voltar para casa, rever os modelos de inadimplência e tudo mais. E agora ela volta com uma nova gestão, né, com uma nova estrutura de conselho de administração, de diretoria executiva, voltando a crescer nessa vertical de banking, né, que envolve tanto a parte de crédito quanto a parte de depósitos remunerados que ela consegue fazer agora com a licença bancária que ela emitiu. E isso tudo adiciona uma camada de lucro em cima da parte transacional que a Stone já faz muito bem, já vem ganhando muito mercado. Além disso, assim, está num valuation muito atrativo, né? Eu acho que a gente enxerga perto de 12 vezes lucro para 2024, o que para uma fintech é uma coisa muito barata para o crescimento de lucro que a gente espera. Então, a gente está incluindo aí essa recomendação na carteira, lembrando que tem BDR aí que o investidor de varejo consegue comprar. A Larissa acabou de indicar Stone como a novidade da carteira das 10 Ideias para abril. Quer descobrir as outras 9? É só clicar no link da descrição do vídeo e você terá as teses completas. E é de graça. Neste segundo bloco, vamos falar sobre a carteira de dividendos. E para comentar sobre o assunto, estamos aqui com o Rui Hungria. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paula. Sempre um prazer estar aqui. Vamos lá, né? Mês de março saiu o índice global de dividendos divulgado pela Janus Henderson e mostrou que os dividendos globais aumentaram 5% para mais de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. 86% dessas empresas ou mantiveram ou aumentaram a distribuição de dividendos. Só que o cenário aqui no Brasil foi justamente o contrário, né? A gente teve, na verdade, o desempenho mais fraco do índice global em 2023, principalmente pesando Petrobras
e Vale. O que aconteceu? Qual é esse movimento que fez diminuir, na verdade, a distribuição de dividendos em 2023? Na verdade, os 2 anos anteriores, né, foram anos muito fortes de resultados da Petrobras e da Vale, baseados principalmente em preços altos das commodities. Então, a gente viu o preço do petróleo indo para cima dos $100 o barril, minério de ferro também em patamares bastante elevados, e tudo isso acabou fazendo com que essas companhias gerassem muito caixa e distribuíssem muitos dividendos. E elas têm um peso muito relevante no nosso índice, né, essas 2 empresas. Então acaba que elas distorceram muito positivamente esse índice de dividendos, né? No ano passado, acabou sendo um ano mais normalizado. Não foi um ano ruim de dividendos para elas, mas foi um ano de menor geração e distribuição de dividendos, né? Não estamos falando de uma crise nem nada, mas é simplesmente uma normalização. Na verdade, a gente aqui, analista, já esperava isso, né? Isso estava no radar. Inclusive a própria Petrobras, né, que a gente fez parte uma época da carteira de dividendos, a gente acabou tirando um pouco por conta disso também. E, na verdade, da Vale também tem algumas outras questões, como, por exemplo, um pouco mais de preocupação com a China, queda do preço do minério, um pouco mais de provisões aí para as barragens, né? Então, acabou que tudo isso afetou um pouquinho, mas elas ainda continuam sendo boas pagadoras de dividendos, né? Agora, por outro lado, esse mesmo índice mostrou um forte crescimento na distribuição de dividendos pelos bancos brasileiros. O que explica esse movimento? Eles tiveram bons resultados, principalmente o Itaú, né? O Itaú apresentou ótimos resultados, não só distribuiu dividendos, como ainda distribuiu dividendos extraordinários. E se a gente for lembrar, nos meses passados, o Itaú fez parte da nossa carteira de dividendos e a gente acabou até aproveitando isso, né? Então, não acho que os investidores devem agora concentrar o portfólio em ações de bancos, não é isso. A gente entende que existem alguns bancos que sejam bons, né, pagadores de dividendos, estejam negociando por preços bons e tenham uma operação boa, mas eu acho que o simples fato dos bancos terem aumentado os dividendos não deveria ser suficiente para o investidor agora só ter bancos na carteira, né? Sempre uma carteira diversificada é o melhor cenário, né? Perfeito. E pensando nessa diversificação, como é que você adequou a carteira para abril? Em abril, a gente decidiu tirar uma ação seguradora, né? Uma empresa do setor de seguros, que acabou subindo mais de 20% no ano, bem acima do Ibovespa. Então, a gente entende que a gente continua gostando da empresa, continua gostando dos fundamentos, entende que ela está ainda relativamente barata, mas entende que essa esticada aí em apenas 2 meses pode deixar o papel um pouco mais pesado, então a gente preferiu fazer uma mudança técnica. E no lugar a gente colocou uma ação do setor agrícola, né, que na verdade vem passando pelo momento oposto, eu acho, que ela na verdade vem com mais ceticismo do mercado, né? O mercado está mais preocupado com relação a quebras de safra, com relação a preço dos grãos, e isso na verdade tem feito com que ela tenha tido um desempenho ruim nos últimos meses, e a gente aproveitou esse cenário porque a gente entende que essa é uma conjuntura momentânea e que isso deveria se reverter num prazo maior, né? Então a gente fez essa mudança aí no nosso portfólio. E você pode contar qual é essa ação que entrou para a carteira? Claro, essa ação é a SLC Agrícola, né? Na nossa visão é a melhor empresa do setor agro, né? Tem um longo histórico de operação, de rentabilidade, uma empresa que foca muito em investir em produtividade, né? Então é uma empresa que tem até um modelo de negócios um pouco diferente. Ao invés de comprar terras, ela arrenda terras, o que deixa o investimento mais barato. Ela pode focar os investimentos em outras áreas, como por exemplo aumentar a produtividade, né, das suas plantações. E isso tem rendido bons yields, que a gente fala, né? Ou seja, uma boa produtividade ali por área. E só que nos últimos trimestres e até no último ano, se a gente for pegar, a ação acabou sofrendo, né? Depois de um período muito bom de preços de soja e de milho, principalmente com a guerra da Ucrânia, nos últimos meses os preços acabaram caindo bastante, um pouco por causa dessa normalização, né, das expectativas aí com relação à oferta,
mas porque a gente tem visto uma sobreoferta também aí no setor, algumas preocupações com o crescimento econômico também, isso acabou pesando um pouco nessa perspectiva. E além disso, a gente teve as ondas de calor ali no fim do ano passado que acabaram trazendo preocupações sobre quebra de safra e essas coisas todas juntas acabaram pesando no peso da ação. Algumas dessas condições a gente já está vendo uma normalização, então, por exemplo, o plantio aí depois desse início de plantação conturbada, a gente tem visto uma normalização, né? E a gente também tem visto uma recuperação dos preços aí nas últimas semanas, principalmente porque o mercado está começando a entender que talvez já esteja pessimista demais, né? Então a gente está vendo, por exemplo, em algumas regiões, o preço do grão abaixo do custo de alguns produtores, o que já mostra que boa parte desse pessimismo já está precificado e a tendência é a gente começar a ver uma recuperação dos preços para frente. É uma empresa que negocia múltiplos bastante baratos, com um dividend yield muito bom, acima de 6%, e por isso ela acabou entrando na nossa carteira nesse mês. Você indicou SLC Agrícola, uma empresa do agronegócio. O agronegócio é o que move a nossa economia. Estaria aí também o motor para a carteira de dividendos pensando em 2024? Então, Paulo, historicamente o agro sempre foi muito importante para o Brasil, mas a partir de meados ali do ano passado, quando começou essas preocupações de quebra de safra, ondas de calor, o mercado começou a ficar mais cético com as empresas do setor, né? Eu entendo que ainda há preocupações nesse momento, os preços dos grãos continuam em patamares baixos, né? A gente ainda está vendo revisões para baixo de produtividade da Conab ou mesmo da SLC nos últimos meses. Então eu entendo que assim, não é um momento do investidor comprar qualquer ação do setor. Por que a gente gosta da SLC? Por mais que os preços ainda estejam em patamares baixos e que a visibilidade ainda seja pequena, historicamente a SLC ela sempre foi muito competente em termos de alocação de capital. O que isso quer dizer? Quando o mercado não está muito bom, ela investe menos, distribui mais dividendos, né? Traz uma rentabilidade, um retorno maior para o acionista na forma de dividendos. Quando o mercado começa a melhorar e as oportunidades aparecem, ela utiliza esse dinheiro, investe em novas terras, em novas plantações, e isso tende a trazer maior retorno para o acionista no futuro, né? Então, assim, não entendo que seja a hora de entrar em qualquer empresa do setor agro por causa dessas condições, mas a SLC ela tem um histórico que mostra que ela consegue navegar os períodos de maior dificuldade com rentabilidade interessante, e quando o mercado melhora, aí os resultados tendem a acompanhar e melhorar bastante também, e tudo isso, no fim das contas, se traduz em dividendos para os acionistas, né? O Rui acabou de indicar SLC Agrícola, uma ação do agronegócio. Mas se você quiser conferir a carteira completa de dividendos, é só clicar no link da descrição. É de graça. E neste terceiro bloco chegou a hora de falarmos sobre fundos imobiliários. E para falar sobre o assunto, estou aqui com Pedro Niklaus. Obrigada pela participação, Pedro. Bom, Paula, vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários? É isso aí. E falando em fundos imobiliários, tem tido um desempenho bastante positivo, né? Inclusive ultrapassando 3.400 pontos, com altas consecutivas neste ano de 2024. Um dos motivos relatados anteriormente aqui no Onde Investir foi essa queda de juros, né? Essa perspectiva de queda de juros que tende a movimentar aí positivamente os fundos imobiliários. No entanto, na última decisão do Copom, houve uma mudança ali no guidance, né, do comunicado, tirando o plural para essa queda de juros em meio ponto percentual, deixando o Copom ali mais aberto para as próximas decisões. Como é que essa mudança tende a impactar nos fundos imobiliários? Realmente, Paulo, os fundos imobiliários acumulam alta esse ano, o IFIX até fica na frente de alguns índices domésticos de mercado, muito por conta da queda dos juros, né? Essa perspectiva do afrouxamento monetário. Mas por conta da elevação de alguns índices de inflação, o Copom deu uma apertada, digamos assim, na sua última ata de política monetária. Então, fica em aberto, né? A gente tinha aquela perspectiva de chegar a um dígito até o final do ano, ainda é uma perspectiva otimista, a gente tem esse cenário ainda na mão, mas pode ser que a Selic terminal seja um pouco maior do que a gente esperava. De todo modo, o ciclo de afrouxamento monetário
segue em andamento, o que é benéfico para os fundos imobiliários. Agora, no curto prazo, com essa discussão de como será as próximas reuniões, se haverão novos cortes, pode trazer algum ruído. E como os fundos imobiliários são sensíveis à taxa de juros, né, à sua movimentação, pode ser que tenhamos algumas oscilações, né, um pouco mais de volatilidade no próximo mês, nos próximos meses aí. Mas, de todo modo, a gente ainda tem esse cenário, essa perspectiva de cortes, e mesmo com uma Selic terminal um pouco maior do que a gente esperava, a gente deve enxergar ainda um espaço interessante para os fundos imobiliários capturarem alguns ganhos. Agora, nesse começo de ano, a gente também teve algumas restrições na regulação de CRIs, CRAs, LCIs, LCAs. E também agora, nesse último mês, tivemos algumas mudanças ali para debêntures incentivadas. Isso tende a impactar os fundos imobiliários? Acredito que pode ter um impacto, assim como acreditamos que essas mudanças em CRIs, CRAs, LCIs, LCAs devem mudar a dinâmica de alocação dos investidores. Pode ser que tenhamos um pouco mais de fluxo para os fundos imobiliários, mas também temos que ficar atentos pelo seguinte, né? A União precisa levar sua arrecadação. E como os fundos imobiliários têm essa característica isenta nos dividendos, pode ser, né, é claro que é uma especulação, mas precisamos ficar atentos, que a União, né, que o governo traga novas regulações aí para os fundos imobiliários, apesar da sua agenda ser positiva para o mercado imobiliário, né, já ter sinalizado isso. Então, é mais uma questão que a gente precisa ficar atento e ter no nosso radar, né, para os próximos meses, para saber como que vai ser, se tem algum impacto, realmente vai gerar algum impacto. Além do bom desempenho do IFIX, esse ano a gente também tem um aquecimento das emissões nos fundos imobiliários. Isso tende a continuar em abril? Eu acredito que sim, né? A gente começou o ano com um cronograma de emissões bem acelerado, até virou rotina nossa analisar emissões, e acredito que nesse cenário mais favorável para os fundos, né, que inclusive tem batido recordes de captação, acredito que os gestores devem aproveitar para realizar novas emissões, porque é bem claro que tem um apetite dos investidores por essa classe de ativos. Então, acredito que deve se manter, né, essas emissões, e acho que é positivo para a indústria, né, porque é entrada de dinheiro novo, então é um movimento de expansão e consolidação do mercado e resulta em mais movimentos de compra e venda de ativos, até incorporação de outros fundos, né? Então, até fundos de tijolos devem se beneficiar bastante, né, com essa mudança, com essa manutenção das emissões, né? E o que pode ajudar o investidor na hora de escolher uma emissão ali nos fundos imobiliários? Que dicas você pode dar? Bom, o que a gente leva em consideração aqui, acho que o primeiro ponto é ver qual que é o preço da emissão em relação ao preço de mercado, porque a gente tenta entrar sempre em emissões que o preço da emissão está abaixo do mercado. Então você tem um desconto ali já de cara na hora de comprar. O segundo ponto é avaliar se a emissão gera valor. Então a gente avalia se essa emissão realmente vai trazer valor para o cotista e tem possibilidade de apreciação das cotas com as movimentações, né, as tomadas de decisão com o novo capital por parte do gestor. Então acho que são os dois pontos principais para a gente sempre ter em mente quando analisar uma emissão. Agora, tendo esse mercado aquecido para os fundos imobiliários, como é que vocês adequaram a carteira de fundos imobiliários para abril? Olha, para abril, né, seguindo essa linha de cenário positivo para os fundos de tijolo, resolvemos acrescentar um fundo que é até um pouco diferente do que a gente tem comentado, que é o TRX Real Estate, TRXF11, que é um fundo de renda urbana, mais voltado para o varejo. Então ele possui como estratégia a aquisição de lojas locadas para companhias como Açaí, Pão de Açúcar, Leroy Merlin, por meio de contratos que a gente chama de atípicos, que são contratos mais longos, uma média de 15 anos de duração, e possuem multas de desocupação antecipada mais duras. Então, você tem uma maior previsibilidade de ocupação e, consequentemente, de receita. Então, é uma alocação interessante, inclusive, para aquele cotista que tem interesse em geração de renda e ter uma renda previsível. Então, nesse ponto é bem interessante. E o fundo também é bem diversificado em termos de imóveis e geograficamente. E agora, com algumas movimentações da gestão, que inclusive realizou uma emissão recentemente, relacionada a vendas e compras de imóveis, temos uma melhora do mix de locatários, que antes era bem concentrado, está mais diversificado. E tem um ponto interessante que nessas vendas, algumas não todas, na verdade, né, geraram ganhos de capital.
E como a gente sabe, o gestor precisa distribuir quase que integralmente esse ganho para os cotistas. Então, para os próximos semestres, acreditamos que deve ter um incremento, né, nos proventos, assim que essas vendas forem concluídas. E na nossa projeção, inclusive, temos 13% de yield para os próximos 12 meses. Então, de novo, para aquele cotista que gosta de rendimentos, eu acho que o TRXF é uma opção interessante, principalmente com esse rendimento incrementado acima da média. O Pedro acabou de indicar TRXF11 para a carteira de fundos imobiliários para abril. Quer saber quais são as outras? É só clicar no link da descrição do vídeo. É de graça. E neste último bloco, vamos falar sobre a carteira de ações internacionais. Enzo Pacheco aqui ao meu lado, obrigada pela participação. Fala, Paula, muito obrigado por estar aqui no seu programa mais uma vez. A última super quarta impulsionou os ativos internacionais, mostrando ali Jerome Powell um pouco mais brando no seu comunicado ali na coletiva de imprensa e também falando sobre 3 cortes para este ano nos juros norte-americanos. Porém, nos últimos dias, alguns dirigentes mostraram certa cautela ali, mostrando um pouquinho preocupação com o mercado de trabalho, a economia muito robusta ainda. O quanto disso tende a segurar as expectativas dos investidores? Bem, Paulo, como se falou, a gente teve a reunião do Fed e nessa reunião do Fed, eles divulgaram o que eles chamam lá de sumário de projeções econômicas, né? Na sigla em inglês é SEP. E acho que esse era o grande documento que o mercado esperava. Porque lá você tem a sinalização de quantos cortes o Fed está vendo para os anos seguintes, né? Não só 2024, como 2025, 2026 e por aí vai. A gente viu o mercado numa expectativa de que os últimos dados de inflação indicariam talvez uma mudança na perspectiva do Fed, de que ao invés dos 3 cortes que eles falavam lá atrás, eles passassem a colocar 2 cortes ou menos cortes. E aí quando veio o comunicado em si nem mudou muito em relação ao comunicado passado, veio uma linha só mudada, né? Não teve muita alteração. E o CEP, ele manteve esses 3 cortes. Então isso foi um sinal de alívio para os investidores. Mas, deixando claro, né, quando a gente vê os próximos anos, você teve um ajuste para cima. Aquela ideia, então, dos juros mais altos por mais tempo, né, o higher for longer, não foi descartado ainda. Mas deu um alívio momentâneo para os ativos de risco. Tanto que no dia, né, a gente viu os ativos de risco performando muito bem. E aí, como você falou, né, o Powell também na conferência, ele deixou de lado aquele Powell um pouco mais pesado, não tão favorável a corte de juros que ele fez, por exemplo, na reunião de janeiro, para um Powell falando que não, a gente vai cortar os juros em algum momento nesse ano, a inflação, apesar de ter surpreendido para cima, o começo de ano ele é um pouco mais turbulento, eles tendem a ser leituras mais altas do que nos outros meses, e a inflação de fato está caminhando para o nosso, né, na nossa meta de 2%. E aí, né, de novo, né, a gente fala do Powell, que é o principal mandatário, e tem os outros membros do Fed querendo sinalizar que, veja bem, não é assim. A gente tem essa discussão ainda muito forte. Mas, dito isso, parece que o mercado meio que está deixando de lado essa percepção dos juros. Não sei se isso é correto, deixar de lado, mas é o que a gente tem visto, né? O S&P aí no trimestre vai ter valorização mais de 10%, o Nasdaq valorizando mais de 8%. Você viu nesses últimos dias o Russell, né, que são aquelas empresas menores, performando muito bem. Então, os investidores estão meio que focando, acho que mais na questão micro nesse momento do que na questão macro. A força do mercado norte-americano faz refletir a crença de que o pouso da economia norte-americana será mais suave, também alcançando aí as taxas de juros mais baixas, né? Mas a gente viu também os índices norte-americanos baterem máximas. Será que agora, nesse ponto, as surpresas negativas não tendem a ser mais impactantes para o investidor do que as altas? Essa questão do pouso suave, eu acho que alguns analistas até já consideram que o Fed conseguiu atingir esse objetivo, né? Você tirar a inflação de cima de 9% para um patamar de 3% sem gerar muitos problemas para a economia, para alguns já indicaria um pouso suave. Tem aquela questão, né, que o Fed quer levar de volta para 2%, então você teria essa discussão. O que eu vejo também no mercado é que talvez a gente esteja voltando para um cenário de talvez de no lending. E a gente teve recentemente a leitura final do PIB do 4º trimestre dos Estados Unidos, que mostrou que a economia está rodando nos 3%. Então, assim, é uma economia ainda robusta. Então, a gente tem essa dúvida se vai ter de fato esse pouso, se não vai ter esse pouso. Eu acho que você não tendo esse pouso dificultaria ainda mais os cortes de juros por parte do Fed.
E aí o seu ponto eu acho que é importante. A gente tinha aquela noção, a economia muito boa antes gerava um receio dos investidores que os juros iam se manter altos por mais tempo. Agora eu acho que a gente, né, como eu tinha falado, assim, a parte micro está mais importante, mas se você começar a ter indicadores econômicos mostrando que, de fato, essa economia não vai estar rodando tão bem mais, você já ter um crescimento menor do que o esperado, talvez algum aumento ali na taxa de desemprego, que a gente já viu recentemente também, né, na leitura de fevereiro, aumentou 0,2 ponto percentual. Se você começar a ter esses dados da economia real piorando, eu acho que isso pode impactar, de fato, os ativos de risco, né? Porque, no final do dia, as empresas são lucros. Esse investimento em ações, você espera que as empresas dêem mais lucro. E se você tiver uma economia que não está tão boa assim, provavelmente as empresas também terão essa dificuldade. Então, acho que sim, dados econômicos agora serão piores para os ativos de risco do que antes. Os índices norte-americanos bateram máximas históricas, mas muito puxados pelas 7 magníficas, que são as maiores empresas de tecnologia do mundo. A gente pode citar Microsoft, Apple, dentre outras aí. Mas as menores não tiveram o mesmo desempenho. Como é que fica essa dinâmica para as ações internacionais? No primeiro trimestre, de fato, você teve uma participação importante dessas maiores empresas do mundo, né? E ainda assim você pode, a gente talvez nem precise mais falar tanto das 7 magníficas, né? Porque, por exemplo, Apple e Tesla teve um primeiro trimestre muito ruim. Por outro lado, você teve Nvidia continuando indo muito bem, Meta, Microsoft teve um trimestre bom. Então, assim, você começou a ver algumas empresas, você tendo uma divergência dentro dessas próprias empresas, e até mesmo agora no mês de março, você viu alguns outros setores também performando bem, né? Então você teve um início daquilo que a gente está falando, né? Do broadening do movimento, de ampliar o movimento das ações. Mas ainda assim, as empresas menores, elas tiveram o melhor, né? O mês de março elas foram as melhores ações, mas no ano elas ainda ficaram muito para trás. Porque, querendo ou não, são empresas que ainda ficam muito correlacionadas com essa questão dos juros, né? Elas são empresas que, elas talvez, se os juros ficar alto por mais tempo, elas talvez tendem a sofrer mais. Mas, de novo, né, se a economia estiver rodando bem, talvez essas empresas também consigam passar por esse cenário sem grandes problemas. Então, assim, a gente já vê alguns analistas, alguns investidores pontuando que talvez seria o começo de você olhar com mais carinho para essas empresas pequenas, porque elas ficaram muito para trás. Então, não sei se... eu não acho que seja exatamente o caso agora, mas eu já tenho falado aqui em algum momento que talvez em relação a setores, talvez você não deveria ficar extremamente focado em ações de tecnologia, né? Eu sei que é muito fácil. O investidor fala assim, era só comprar Nvidia, era só comprar Microsoft, mas isso é engenheiro de obra feita, né? Isso já aconteceu, a gente tem que pensar para frente. Então, por isso que a gente tenta sempre na nossa carteira tentar diversificar um pouco mais. Obviamente, eu vou ter posições de tecnologia, mas também vou ter posições em outros setores que eu entendo, na minha visão, que são ações que ainda podem andar dado o cenário atual. E tendo essa dinâmica, como é que você selecionou as ações para a carteira em abril? Eu acho que a grande alteração no período, né? A gente retirou as ações da Disney, eu gosto muito da empresa, mas se você for olhar desde o começo do ano, já são quase 40% de valorização. Então, é natural, em algum momento, você ter uma realização. E, por outro lado, né, como eu falei, né, a gente talvez não possa ter só posições de tecnologia, mas eu ainda quero ter alguma posição de tecnologia. E a principal adição nesse sentido foram as ações da Meta, né? A gente colocou na carteira, até com peso relevante, né? Uma das maiores ações que está na nossa carteira hoje. E se você olhar dentro desse grupo de Big Tech, quando a gente fala de valuation, múltiplo, ela só tem um valuation mais caro do que Alphabet, né? Que é a holding controladora do Google. Então, assim, é uma Big Tech que não está extremamente cara. Quando a gente olhou o resultado do último trimestre, ela foi a que mais surpreendeu, né? Ela tem passado aí por umas questões de reestruturação das suas operações lá atrás. O Zuckerberg, ele tinha aquela ideia de metaverso, comprou um monte de infraestrutura e aí agora ele está utilizando essa infraestrutura para inteligência artificial e está se beneficiando disso. E eu acho que, né, a gente vai ter o resultado agora no final do mês de abril. Eu acho que, dentre as Big Techs, eu acho que ela é que também pode oferecer maior surpresa hoje para os investidores. Então, por isso que eu resolvi colocar as ações da Meta na carteira de BDR de abril. Então, mesmo com a alta das ações de tecnologia, é possível escolher teses ali que estejam abaixo do seu valor e ainda conseguir ali um ganho interessante? Sim. A gente, assim, Meta foi uma adição, né? Mas a gente tem outras ações de tecnologia também na carteira que eu entendo que são, dentre as opções, são as que a gente encontra maior potencial de valorização no momento. Então,
como eu falei, né? Assim, a gente não vai ter só empresas de tecnologia, mas temos que ter alguma coisa de tecnologia. Afinal de contas, se a gente for ver os resultados por setores, né? Nesse começo do ano, são as empresas que têm entregue crescimento, têm entregue resultados. Então a gente não pode também querer deixar totalmente de lado esse setor, porque vai que a gente continua vendo que só a tecnologia continue, né, liderando esse movimento. Então a gente vai ficar muito para trás se não tiver nada. Por isso que eu resolvi adicionar as ações de meta e temos outros também, né, na nossa carteira para o mês de abril. Você acabou de saber a mais nova inclusão na carteira de BDRs para abril. Quer conferir a carteira completa? É só clicar no link da descrição, é de graça. Para ter um bom portfólio de investimentos, é preciso se manter sempre atento e muito bem informado. Aqui no Onde Investir, você fica por dentro do cenário macroeconômico e ainda recebe as principais recomendações para o mês que se inicia. Para acessar as teses completas, clique no link da descrição do vídeo e faça seu cadastro. Lembrando que você não paga nada por isso. É um presente nosso para você. E já deixe na agenda nosso próximo encontro. É no Onde Investir em maio. Até lá e bons investimentos!